a leitura do primeiro projeto. Posteriormente, eu vou passar para o autor para que faça as devidas explanações. Boa tarde a todos. Projeto de lei número 3/2025, 6, né? Estou corrigindo vocês. Dispõe sobre o direito à vacinação domiciliar para crianças com transtorno do espectro autista TEA, nível 3, no âmbito do município de Itabira e da outras providências. Artigo 1º. Fica assegurado às crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, nível 3, residentes no município de Itabira, o direito à vacinação domiciliar como forma de garantir acesso universal, humanizado e adequado aos serviços de saúde. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se vacinação domiciliar a aplicação de imunobiológicos no domicílio da criança, realizada por equipe de saúde vinculada ao Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Criança com TEA nível 3, aqueles que apresentam necessidades de suporte muito substancial conforme diagnóstico médico. Artigo 3º. O direito à vacinação domiciliar será garantido mediante solicitação do responsável legal acompanhado de laudo médico. Artigo 4º. A vacinação domiciliar deverá observar o calendário oficial do Programa Nacional de Imunização. Artigo 5º. O atendimento deverá ser realizado de forma humanizada, respeitando as necessidades da criança. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 90 dias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito bem, nós vamos passar para o autor do projeto para fazer as devidas explanações. Marquinhos da Saúde. Boa tarde a todos, todas, a imprensa, o público que nos ouve, né? Esse projeto, né, da minha autoria, ele traz pontos fundamentais, né? E, primeiramente, vou ler aqui a justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir o direito à vacinação domiciliar às crianças com transtorno do espectro autista TEA nível 3, assegurando acesso digno, seguro e humanizado aos serviços de saúde do município de Itabira. Crianças diagnosticadas com TEA nível 3 apresentam comprometimentos significativos na comunicação, interação social e comportamento, frequentemente associados a hipersensibilidade sensorial, crises intensas, ansiedade severa e dificuldades extremas de adaptação a ambientes externos. Para esse público, o deslocamento até a unidade de saúde pode gerar sofrimento físico e emocional, além de representar risco à integridade da própria criança, da família e dos profissionais envolvidos. A proposta está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade material, do direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 1º, inciso 3º e 196 da Constituição Federal. Também encontra respaldado na Lei Federal 12.764/2002, Lei Berenice Viana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, bem como na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2025. Esse projeto inspira-se na Lei Municipal 11.943/2005 do município de Belo Horizonte, que reconheceu a vacinação domiciliar como medida de inclusão, equidade e cuidado especializado às pessoas com autismo, servindo como referência exitosa de política pública voltada à proteção desse grupo vulnerável. Ressalta-se que a iniciativa não cria novos programas, nem impõe aumento automático de despesas, limitando-se a assegurar um direito e a orientar a atuação do Poder Executivo, respeitando a separação dos poderes e a iniciativa administrativa, com regulamentação posterior pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se, portanto, de uma medida de justiça social
sensibilidade humana e responsabilidade pública, que promove a inclusão, reduz barreiras no acesso à saúde e reafirma o compromisso do município de Itabira com as famílias atípicas e com a proteção integral da criança. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse relevante projeto de lei. Obrigado, presidente. Muito bem. Algum companheiro quer fazer uma explanação também sobre? Ok, muito bem. Aí você pode guardar aí, na palavra aberta você vai poder. Mudou o formato, porque antes a gente poderia comentar também sobre o projeto, mas depois... Você pode sobre o projeto, você vai guardar, a gente vai explanar, na hora que dá a palavra aberta você pode comentar sobre. Então mudou o formato, só para entender isso. É o formato que nós estamos usando, né? Não sei se o outro formato você podia explanar na hora. Poderia? Podia? Na hora? Acho que esse, porque esse livro vai ter... Não, se pode na hora, pode sim. Oi. Tá, só pode vir. Só deixar o vereador falar, pode explorar. Boa tarde a todos presentes, imprensa, as pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Marquinhos, queria só fazer, na verdade, uma pergunta para ver se tem assim, conhecimento de quantas crianças são diagnosticadas dentro do nosso município hoje na classificação de autismo. E a segunda pergunta porque tem a classificação, né? Não sei se a fala correta, né? A questão de classificação, autismo 1, 2, 3, questão assim. Tem classificação. Grau 1? Sim, a classificação em grau, né? Grau 1, grau 2, grau 3, que é o nível mais severo. A questão desse levantamento, no projeto, ele é um pouco não obrigatório. Por quê? A família que vai ter que solicitar e diante de um laudo médico. Por quê? Porque tem famílias que muitas vezes vão optar, a criança mesmo sendo nível 3, ela consegue até a unidade de saúde, né? Agora tem uns que realmente não têm condições e tem essa necessidade de um atendimento domiciliar. Então vai ficar a critério dos familiares, né? Fazer essa solicitação perante a Secretaria de Saúde com o laudo médico. Ótimo, porque justamente esse esclarecimento aí que eu estava querendo entender melhor, porque no caso a responsabilidade continua sendo da família, né? No caso. E ela tem interesse, ela tem a opção de ir lá ou aguardar em casa. Sim, e foi até bom essa pergunta sua, Leandro, porque a Secretaria de Saúde já tem uma estrutura para atender aquelas pessoas com doenças severas, acamados, que também, muitas vezes, a pessoa é acometida de uma doença grave, é acamado, e a Secretaria de Saúde, por meio da ACS, que faz as visitas domiciliares, o médico da unidade de saúde que vai fazer esse atendimento domiciliar desse paciente, que é também uma obrigação da unidade de saúde, né, esse atendimento domiciliar, é um programa, né, e faz essa triagem dessas pessoas, né. Então, só finalizando, te parabenizar aí pela iniciativa, tá, Marquinhos? Eu acho muito válido, principalmente quando a gente tende, né, a criar projetos de lei aqui, que vai melhorar a vida das pessoas que estão passando pelas dificuldades, tá? Parabéns pelo seu projeto. Obrigado, Leandro. Posso falar? Bom, obrigado, presidente, pela palavra, tá? Pergunta muito boa, tá, Leandro, pessoal? Excelente pergunta, excelente projeto, tá, Marquinhos de Saúde? Tem meu voto favorável, tem meu apoio. E essa pergunta sua, Leandro, em breve ela terá respostas amplas, né, através do projeto de lei de minha autoria, que foi aprovado aqui, já foi sancionado pelo prefeito, que é um projeto que cria o censo dos neurodivergentes. Então, daqui a algum tempo, o Marquinhos terá essa resposta exata para te dar. Nós temos X número de pessoas com espectro autista nível 3, através desse projeto que eu criei. Então, a importância que tem a gente estar aqui, a gente está observando todas as questões relacionadas à saúde, e os projetos têm que ser estruturantes. Tem que ser um projeto que realmente tenha eficácia. E esse projeto
que cria o censo de hoje de emergência, com certeza irá contribuir para que políticas públicas sejam elaboradas na medida do necessário. Ok? Obrigado, parabéns. Senhor presidente. Tá bom. Só para complementar também, são níveis de suporte, né? De 1, 2 e 3. O projeto é muito interessante do Marcelinho também, mas hoje a grande dificuldade, Marquinhos, antes mesmo do censo, é do fechamento do laudo. Então não adianta fazer o censo sendo que o laudo não foi devidamente fechado. A gente tem várias crianças que eram identificadas com o TEA, que hoje o laudo de adverte fala que é superdotado, tem altas habilidades. Então, assim, Marcelo, eu acho que a estrutura, tanto da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, tem que aprimorar nesse sentido, né, mas para oferecer mais profissionais que possam efetivamente concluírem o laudo. Não adianta a gente fazer um censo, sendo que não tem esses laudos definitivos. Eu acho que é um trabalho, o Marquinhos apresentou um projeto importante, que também vai ajudar a auxiliar no fechamento desses laudos, o Marcelinho também. Mas a gente tem que dar uma roupagem diferente para que a gente não perca joias raras. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela tem ideia nível 2, só que em exatas ela é uma exímia profissional. Ela soube potencializar muito. Essa é outra pessoa que estava conversando. Estava naquele Sharks, aquele programa que tem na Band, de investimento empreendedor. Aí chegou uma mulher, que ela foi laudo fechado com o TEA, Pascoal, e ela era exímio profissional de robótica. Ela apresentou um pedido de apoio financeiro para um esqueleto robótico que ela fez. E ela fala que elas não têm TEA, não tem cura, mas tem um tratamento para socialização. Ela conseguiu esse tratamento, ela conseguiu socializar, e quando foi ver, na verdade, ela tinha altas habilidades também, ela soube potencializar isso. Quer dizer, uma mão de obra talvez está sendo desqualificada porque achava que não socializava, não era inclusiva, soube socializar, foi inclusiva à sociedade e agora, principalmente, está trazendo tecnologia para a sociedade para ajudar outras pessoas com deficiência. O pessoal da empresa deu informações. 259 crianças foram registradas na rede pública, aqui em Itabira. Tem outro projeto que eu apresentei, que é do TEA, que é da carteirinha de identificação, isso conseguiu fazer também uma mensurar. Ano passado, né? Mas é muito pouca. Precisa ser uma gota no oceano. Muito bem. Mais alguém? Parabenizar o Jordano, pode ir. E depois de encerrar, vou dar uma palavra e passar para o Vasco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas vereadores, imprensa, público presente. Eu queria também parabenizar o vereador Marquinhos, né, pela causa, uma causa que a gente precisa sim trabalhar ela aqui muito, e também a gente precisa trabalhar com os convênios, né, para ter mais neurológico, para atender melhor essas crianças, para dar, como o Bernardo bem disse aqui, o laudo, né, porque sem o laudo, a escola ela fica ali sem conseguir ter um professor de apoio para o aluno, então trava o processo todo. A gente precisa trabalhar muito isso. E também eu vejo que ainda não tem fonoaudiólogo. A gente precisa de fonoaudiólogo, é uma pauta que eu levantei com a Fabiana aqui. E assim, eu tenho um sobrinho autista de 3 anos, ele frequenta a escola, ele está vivendo normal, mas eu acho que se ele tivesse fonoaudiólogo, ele estaria se desenvolvendo muito mais. Então, Itabira precisa de contratar e de qualificar profissionais aí, fonoaudiólogo, para atender melhor a população aí. Mas parabéns aí pelo trabalho, vereador. E pode contar com o nosso voto favorável. Obrigado pela palavra, presidente. Muito bem. Então, o vereador Marquinhos da Saúde, ele fez a explanação do projeto, que é de extrema relevância. O vereador Dr. Bernardo Rosa também já tinha colocado, e também o vereador Marcelino Guedes, que é o nosso relator aqui. Então, a gente entende que essa junção dos vereadores para essa questão do TEA é extremamente importante. É importante para a promotoria pública, né, que tem trabalhado muito em cima dessa relação e tem solicitado até que a própria Câmara também trabalhe. Agora, recente, estive em um encontro
e onde teve um palestrante falando, e ainda falando muito sobre esse assunto, um assunto que pesa sobre a própria criança, e ele pesa também nas mães, principalmente, que ele colocou lá, principalmente nas mães, e no nível 3, pesa muito nas mães. Então eu acho muito interessante. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque os 3 vereadores que foram colocando projetos foram se complementando. Então é importante que os outros vereadores, ou os mesmos, ainda, o que puder fazer para implementar, para facilitar a vida das crianças e dessas mães, que é principalmente as mães, são em casos raros os pais, mas principalmente as mães, que a gente possa fazer sim, para facilitar a vida dessas pessoas. E o quanto mais a gente fizer, ainda vai ser pouco, dada a vida e a realidade que essas mães têm dentro de casa. Só complementar, quando você fala em questão das mães, né? Eu me recordo que tem uma moradora do Boa Esperança, ela tem 2 filhos gêmeos, os 2 têm o espectro autista e os 2 é nível 3. Aí você imagina o transtorno para essa mãe. Ela tem que fazer serviço de casa, ela tem que levar os meninos para a escola, ela tem que dar acompanhamento na escola, e quando a professora de apoio da escola não dá conta, ela tem que sair de casa e ir lá ajudar. Então, assim, realmente a gente precisa se colocar no lugar das pessoas e sensibilizar e buscar aí melhoria para isso. Teve uma mãe que me acionou pedindo uma ajuda, eu fui explicar para ela realmente saiu com pata, cavalo, jogou pedra em mim, mas eu percebi que é a questão que ela está vivendo, sabe? Depois, passou uns 2 dias, ela ligou para mim e pediu perdão e tal. Passou daqueles dias, eu falei com ela: estou tranquilo, sei da situação, não sei exatamente, porque só quem vive é que sabe, mas ela estava muito desorientada, ou seja, baseado no que você está falando, no nível de sofrimento que às vezes as pessoas têm, porque às vezes eu não tenho um tempo para descansar, mentalmente, espiritualmente, é complicado. Dá a palavra. Só para te complementar vocês, e a maioria, e uma boa parte, aí são só as mães mesmas. Quando o pai vê a situação da criança, ele abandona o lar e deixa só a mãe cuidar dos filhos. Então, é muito preocupante essa situação das crianças do espectro autista. E o meu pedido, mais uma vez, é que o presidente que está aqui atrás, seus vereadores, a gente empenhar ao máximo, né, até às vezes entre nós, nas nossas rodas de conversa, nos ater mais, senhor presidente, nessa questão do autismo, porque é um sofrimento sem igual para as mães. E o que a gente puder fazer para somar esforços nesse sentido, o que a gente puder fazer, a gente fazer. O senhor quer falar, senhor presidente? Boa tarde a todos, público presente, imprensa, colegas vereadores. Importante essa pauta, inclusive já parabenizando a propositura do nosso amigo aqui, vereador Marquinhos da Saúde. Jordana trouxe um caso aqui, que eu conheço o caso, onde uma dessas crianças, na ausência, né, a mãe precisa trabalhar, e numa dessas outras, uma dessas crianças colocou acidentalmente fogo na casa. Jordana recorda, né, Jordana? Fizemos a campanha aí ajudando lá a recuperar algumas coisas lá, tentando ajudar a família, e realmente aquelas famílias que são vulneráveis, que não têm condição de custear um tratamento, uma terapia, é muito desgastante, né? Recentemente a gente teve um caso aí de uma policial, acredito que todos vocês conhecem o caso. Ela gritava por socorro, infelizmente terminou a vida dela numa tragédia junto com o filho. Então é muito importante essa casa abraçar, né, verdadeiramente essas causas, porque são pessoas que estão sendo afligidas lá fora. Inclusive essa casa aqui fez o compromisso esse ano de fazer aí o treinamento, né, para monitores das escolas, nesse sentido. Treinar os monitores para poder ter uma sabedoria ali para poder tratar essas crianças, né, acompanhar essas crianças dentro da sala de aula. Então aqui, parabéns mais uma vez. A gente vê aqui
E quando há união entre os colegas, entre os vereadores aqui, as coisas fluem, né? As coisas funcionam. Então é continuar mesmo nesse propósito, a união de esforço aí, para que a gente possa aí, né, dar um resultado positivo aí para a sociedade. Lembrando que nós temos uma verba de bancada de R$400 mil e a gente tem que ver como que essa verba pode ir, ou se ela vai nesse sentido, de que forma que a gente pode ajudar com esse dinheiro, né? Acabar de olhar isso, o Marquinhos da Saúde, Elias Lima e o presidente Carlinhos Filho ali. Nós temos uma verba de R$400 mil, não é muito para essa questão, mas já é algo que pode ajudar. Dá uma palavra pública ao senhor Vátio Oliveira. 3 minutos. Boa tarde, pessoal. Vátio Oliveira. Boa tarde, vereadores, público presente, vereadora Jordana. Ô Marquinhos, gostaria de parabenizar esse projeto, realmente um projeto muito importante. Políticas públicas, nós precisamos de projetos nesse sentido. Se você me permite, eu gostaria só de sugerir algumas colocações, se você achar viável colocar dentro do projeto. Talvez eu não entendi o projeto na íntegra, talvez o que eu vou questionar também já está dentro desse projeto aí. Mas, com relação ao prazo máximo de atendimento, quando os pais solicitarem a vacina dos filhos, se tem um prazo estipulado para que a PSF, a unidade que vai fazer a vacinação, se possa responder dentro desse prazo, porque no texto eu não vi o prazo estipulado aí no texto. Com relação à inclusão das crianças, está o projeto está no nível 3, mas tem a possibilidade de atender também as crianças de nível 1 e 2 com comorbidades, porque tem crianças com nível 1 e 2 que têm comorbidades e também têm dificuldade de ir até o centro de vacinação. Então, talvez isso também possa ser incluído dentro do projeto. Outra coisa que eu observei é a capacitação dos profissionais que irão fazer a vacinação com relação a atendimento às pessoas que sofrem com esse transtorno. Não sei se talvez todos os profissionais têm a capacitação de saber lidar com esse público dentro das residências, então não vi no projeto, mas também vejo que é interessante colocar a capacitação dos profissionais que irão atender essas crianças. E outra coisa é o canal de solicitação também, porque talvez para facilitar a vida das mães, como vocês têm falado aqui, que as mães têm muita dificuldade com filhos que sofrem com esses transtornos, talvez tiver um canal de solicitação via WhatsApp, que a mãe pode mandar o laudo do médico, e com isso já ser um respaldo para que ela possa já ter o atendimento do filho na residência. Então são esses 4 pontos que eu levantei. E no mais, Marcos, parabéns mesmo pelo projeto, tá? Muito importante esse projeto, que a Câmara possa continuar nessa visão de ter projetos voltados nessa área. Obrigado. Obrigado, Vaz. Em relação à primeira pergunta sobre calendário, né? Na verdade, as vacinações, ele obedece o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, isso aí não tem dificuldade. Já é um calendário que a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, a Epidemiologia já está ciente e já usa para fazer vacina de pessoas acamadas, pessoas que não têm a possibilidade de ir à unidade de saúde. Então, esse cronograma de datas, não vejo risco nenhum de uma criança perder a data da vacinação por isso, certo? Porque o sistema já funciona para pessoas que recebem a vacinação em casa. Então não vai mudar muita coisa, vai mudar o público, mas o cronograma, o calendário continua mesmo. Acho que isso aí não tem essa dificuldade. A outra pergunta foi a respeito das crianças nível 1, nível 2 com comorbidade. Provavelmente essas crianças que têm a comorbidade e que não têm condições de ir na unidade de saúde, elas já recebem essa vacina em casa. Eu vou te dar um exemplo na minha casa. Eu tenho um filho deficiente, que ele não tem condições de ir na unidade, ele recebe a vacinação em casa, todas do calendário. Eu não tenho preocupação com isso. Inclusive, a ACS, ela já liga para a gente, já fala no dia que ele vai tomar a vacina. Isso não é gente, não é porque hoje eu estou aqui na casa como vereador, não. Isso há 15 anos atrás, tá? Então, assim, não é um privilégio porque eu estou aqui hoje, não.
é uma condição do sistema nosso de saúde pública e oferta à população. Tá? E a outra pergunta foi a capacitação. Eu também não vejo essa necessidade, porque as equipes que vão vacinar em casa, elas já estão capacitadas a vacinar a todos os públicos. Inclusive, elas vacinam essa criança quando vai na unidade. Entendeu? Eu não vejo assim, eu entendo a sua preocupação, mas não vejo a necessidade de um treinamento específico para esse projeto. Lógico que isso aí tem uma avaliação técnica da Secretaria de Saúde, da Epidemiologia, né, que são as diretorias, a superintendência que estão diretamente ligadas à vacinação. Em relação a esse comunicado, a unidade de saúde é a porta de entrada. A pessoa não precisa ir lá na Secretaria de Saúde para pedir, fazer essa solicitação desse programa. Então, assim, a unidade próxima à casa dela, ou a própria ACS, entendeu? Que conhece esses pacientes. Quando a gente está falando público, gente, a gente está falando público que a ACS está indo fazer a sua visita domiciliar. Então, elas já conhecem esse público. A ACS pode ser um canal, talvez seja até mais fácil do que um telefone, uma linha de contato direto. Porque a ACS já conhece a criança, já sabe das dificuldades dessa família e provavelmente a Secretaria vai fazer uma articulação, né, junto com as ACS para facilitar. Entendo também a sua pergunta, que eu acho que é no mesmo intuito, né, de facilitar a inserção dessas crianças nessa vacinação. Tá? Então, assim, eu agradeço e a gente está aí para fazer projetos que realmente impactem na vida das pessoas. Tá bom? Eu quero parabenizar o VATO, são perguntas relevantes e que ajudam a fazer crescer o projeto. Né? Se tiver dúvida, dá para tirar. Isso é propositivo, é muito importante esse tipo de participação. Parabéns. Projeto de lei número 13.000/2026, vou passar para o relator, que também vai ser o explanador desse projeto. Projeto de lei número 13/2026. Institui a política pública de doação de sangue no âmbito do município de Itabira e da outras providências. A Câmara Municipal de Itabira, Estado de Minas Gerais, por seus vereadores, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Fica instituída a política pública de doação de sangue no município de Itabira, com o objetivo de promover e incentivar a doação voluntária de sangue, visando garantir o abastecimento contínuo dos bancos de sangue regionais e a oferta regular e segura de hemocomponentes à população. Artigo 2º. A política pública de doação de sangue terá os seguintes princípios norteadores. Voluntariedade. A doação de sangue será um ato voluntário, consciente e sem qualquer tipo de remuneração ou vantagem pessoal ao doador. Acesso universal. Todos os cidadãos aptos a doar sangue terão acesso aos serviços de coleta, sem discriminação de gênero, raça, religião ou orientação sexual. Conscientização e educação. Serão promovidas campanhas educativas e de conscientização das escolas, empresas e entidades locais, visando informar a população sobre a importância e o impacto positivo da doação de sangue na vida dos pacientes. Reconhecimento aos doadores. Serão criados programas de reconhecimento e incentivo aos doadores regulares, como certificados e outras formas de estímulo. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pela coordenação e execução da política pública de doação de sangue em conjunto com os hospitais e bancos de sangue. Artigo 4º. Será estabelecido por parte do Poder Executivo Municipal um calendário anual de campanhas de doação de sangue e em datas estratégicas e em consonância com os calendários regionais e nacionais. O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e organizações não governamentais
para fortalecer a política pública de doação de sangue e ampliar o alcance das doações. Fica autorizada a criação de um cadastro municipal de doador de sangue com informações relevantes para facilitar a organização das campanhas e a convocação dos doadores em momentos de necessidade. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bom, pessoal, o projeto é de minha autoria, então vou fazer aqui a explanação, minha defesa. Esse projeto é muito importante porque, primeiro, nós demos o primeiro passo, que foi possibilitar para os doadores de sangue uma facilidade maior e um conforto para realizar e efetivar a doação de sangue. Eu falei aqui várias vezes que eu sou doador de sangue há mais de 20 anos e eu havia feito 2 doações de sangue nesse período todo. Devido à dificuldade que era ir até Belo Horizonte, fazer essa viagem longa, ficar o dia todo lá para fazer a doação. Nós estamos com 1 ano e 8 meses de inauguração do posto aqui, eu já doei sangue 6 vezes, só pelo Hospital Carlos Chaves. Então daí a gente vê a alavancagem que teve a doação de sangue. Esse projeto é importante porque apenas 1,8% da população brasileira é doador de sangue. E a Organização Mundial de Saúde ela fala que o número ideal seria entre 3% e 5%. Tenho certeza que Itabira já ultrapassou esse número ideal de 3%, né? E o que a gente precisa focar agora é do doador regular, da doação regular. O Marquinhos da Saúde é diretor da ONG dos Vidas, que dá uma contribuição gigantesca para esse sistema aqui em Itabira. Ele sabe muito bem do que eu estou falando. Dá um exemplo aqui, nós fizemos a campanha da doação da Corrida da Lua, linkada com as inscrições, né, para dar luz de sangue. Tivemos um pico muito grande de doações, mas aí veio o carnaval, nós tivemos uma defasagem nas doações de sangue. Então são picos sazonais aí que não são interessantes. O importante é ser regular ao longo de todo o ano. Para vocês terem ideia, no período do carnaval nós chegamos a ter 5 pacientes aqui em Itabira correndo risco devido ao desabastecimento do banco de sangue. Então, esse projeto tem essa importância porque ele vai propiciar que ao longo de todo o ano sejam realizadas campanhas para que a gente tenha um comportamento regular aí no abastecimento de sangue. Não tenha esses problemas, que o pico sazonal é um problema também. Se chegar a 1.000 doadores do Campeonato Chaves, isso é um problema também. Então, o projeto tem esse objetivo, tá bom? Então, conto com o voto favorável de todos aí. Obrigado. Senhor presidente, quero parabenizar aqui o colega Marcelo Guedes pelo projeto, né? Como ele falou aí, a gente é um dos membros da diretoria do Grupo Doe Vida, mas o mais interessante, Marcelo, que Itabira, com o serviço que foi ampliado de oncologia, onde nós temos a radioterapia, a quimioterapia, o que acontece, gente? Nós vamos ter um grande número de cirurgias oncológicas no Hospital Sol das Luzes. O que a gente não tinha antes, agora vai ter. Então isso impacta diretamente o banco de sangue. Essa é uma das preocupações nossas. Inclusive, eu tenho um projeto para chegar na casa também, para realmente levar mais pessoas para a doação. E essa é uma preocupação nossa. O serviço de oncologia, o Marcelinho trouxe uma dificuldade com 3 pacientes no período de carnaval. Com esse serviço sendo amplamente assistido, muita cirurgia, então vai realmente impactar o banco de sangue nosso. Então esse passo aqui em Itabira já é uma conquista, mas realmente nós temos que alavancar a doação de sangue, fazer esse passo cada dia mais, criar uma rotina, né, do cidadão itabirano, de lá no passo, fazer sua doação. Ele tem o direito ao dia de folga, ele tem o direito ao lanche, e realmente é a gente poder divulgar, poder pedir, solicitar. Eu também sou doador de sangue, então assim, a gente sabe a importância da doação de sangue. Então, parabéns, Marcelinho, conta com o meu voto favorável, tá? Obrigado, presidente. Presidente. Eu sou Yuri do PV, à vontade. Boa
tarde, colegas vereadores, boa tarde, público presente, a imprensa. Parabenizar uma série também pela proposição, um projeto importante. Vou te dar uma sugestão, Marcelinho. Se você quiser fazer a alusão do Decreto-Lei 5.452, né, de maio de 43, federal, que fala que o doador de sangue, né, a cada 12 meses trabalhados, ele tem direito de folgar do serviço sem prejuízo da remuneração dele do salário. Então eu acho importante, até mesmo por essa questão que fala muito da valorização do doador de sangue. Então, se você quiser fazer alusão, né, no seu projeto de lei sobre essa lei, eu acharia importante ter meu voto favorável também. Julio, muito obrigado, tá? Pela sua contribuição, é exatamente isso. E eu vou ainda, como além disso, em Itabira foi aprovado um projeto de lei de minha autoria também, que cria o selo da empresa solidária com a vida, que possibilita para que a empresa possa ostentar esse selo dentro do município de Itabira, e para isso ela vai contribuir aumentando de 1 para 3 folgas anual para o empregado. Então o empregado hoje tem direito por lei, na empresa federal, a uma folga anual. Então a empresa que quiser cumprir o seu papel social com a nossa cidade, né, fazer essa, ter essa participação ainda maior, demonstrar ainda maior compromisso com Itabira, ela pode aderir a esse projeto, ostentar esse selo de empresa solidária com a vida e aumentar de 1 para 3 dias de folga para o seu trabalhador. E com isso, até contribui, porque o doador fidelizado, ele pode doar sangue 3 a 4 vezes por ano. Então ele vai conseguir cumprir com a efetividade a sua doação de sangue, sem ter prejuízo aí com o dia de trabalho. Obrigado, Dan. Diante da fala de todos vocês aqui, eu estou analisando aqui, nós temos aqui uma sequência dos jornalistas, aqueles que chegaram após o início da reunião. Nós temos aqui uma nova sequência de calendários dos secretários e achava também interessante, até por meio da comissão, a gente fazer também um convite aos responsáveis do Hospital Nossa Senhora das Dores para uma fala, uma apresentação. Hoje eu conversava com o vereador Dr. Bernardo sobre a questão da oncologia na cidade, que vai aumentar muito o fluxo. E em alguns casos, há a possibilidade de muitas dessas pessoas, em algum caso, ficar internadas e ocupar também um grande volume de vagas no hospital. Então, foi com o senhor mesmo que nós conversamos hoje? Então, eu vejo aqui, eu acho interessante a gente saber do hospital qual o pensamento, né, da direção a respeito disso, para a gente antecipar o processo. O que a gente, enquanto vereador, enquanto prefeitura, enquanto eles, pensar. Porque o que não dá é para a situação surgir e aí as pessoas ficarem na fila, ficarem no pronto-socorro, porque as vagas não vão surgir. E aí a gente tem um outro problema, que é o SUS-Fácil em relação à questão daquilo que é nosso. Nós pegamos uma especialidade, temos um volume, e aí a gente não tem mais condição de mandar nesse quesito para Belo Horizonte, só se for o último caso dele. Então, eu acredito que a gente tem que pensar nisso. Acho que a prefeitura, até pensando nisso, já tem aquele espaço que está lá, que foi doado, né? E mais saber qual que é o programa. Está no programa do hospital, já começar a construir, já ampliar, eu acho extremamente importante. Elício, te respondendo o Marquinhos também, já prevendo esse aumento da necessidade de sangue devido ao tratamento oncológico, à radioterapia, a Secretaria de Saúde já está analisando já a possibilidade de aumentar os dias de doação de sangue em Itabira. Em relação ao sangue, já está sendo pensado essa possibilidade. Agora são quantos? Agora é um dia por semana e um sábado do mês, para a gente atingir a meta. Marquinhos da Saúde. Elias, essa preocupação é muito pertinente, porque hoje, antes da radioterapia ser inaugurada,
que tem a CAC, que é onde que recebe os pacientes oncológicos no Hospital São das Dores, que até então funcionava na antiga maternidade, pediatria, maternidade, né? Que realmente é um espaço muito pequeno, mas parece que o movimento dentro do hospital, sabendo dessa necessidade de ampliação de leitos oncológicos, porque o que acontece? O paciente oncológico, como o Hospital São das Dores é referência, ele não pode ir para as Chagas, ele tem que ficar no Hospital São das Dores, né? Então, tem um movimento no hospital de transformar uma ala hoje, que é enfermaria, em a ala da CAC, que é da oncologia. Esse movimento já existe, eles já estão pensando, né, nesse aumento de demanda que eles vão ter de paciente internado, porque vai aumentar a demanda de cirurgias. Esse paciente, muitas vezes, a recuperação é um pouco mais demorada, né, para ele receber a alta. Tem a situação dos pacientes que vêm para tratamento, vem para tratamento e tem que ficar internado. Então, assim, realmente é uma situação que o hospital já detectou, na última reunião que eu tive com ele, já detectou, e estão fazendo um acerto na sua estrutura física, né? Então, mas é preocupante. A gente sabe que a prefeitura doou um terreno, mas só o terreno não tem jeito, precisa desconstruir, envolve muito recurso. Então a gente tem que pensar numa coisa mais rápida, que o serviço já está entregue à população, entregue à comunidade, entregue à nossa macro-região, que é 29 municípios, mandando pacientes, demandando os pacientes para Itabira. E como você muito bem colocou, esses pacientes, como é pactuado em Itabira o tratamento, esse paciente não tem porta fechada em Belo Horizonte. Tá? Então é uma preocupação que eu acho que nós, como vereadores, temos que ter uma pauta importante da gente discutir aqui nessa casa, que é realmente uma reestruturação junto ao Hospital São das Dores, que eu tenho certeza que é um hospital que tem a capacidade, senão não receberia o serviço, e sempre a gente tem boa tratativa, bom diálogo, e realmente a gente tem que preocupar e fazer nosso papel, que é de ajudar em tudo isso que tem que ser construído ainda, tá bom? Justamente. E tem ainda a questão da cardiologia, né? Ainda tem um outro trabalho que está sendo preparado para assumir essa carteira de cardiologia, que é extremamente importante para a gente. Então, eu acho muito salutar podermos fazer esse convite também, para que aqueles que representam esse serviço possam nos dar aí uma visão exata de como que vai ser isso, como que os vereadores poderão contemplar e ajudar, né? E, enfim, fazer o nosso papel. O que não dá é para poder trocar pneu com o carro andando, aí fica difícil na saúde, não dá certo. Muito bem, então nós temos aí para contemplar o terceiro e último projeto de resolução número 3, 2026, na leitura do relator. Projeto de resolução número 3, 2026, aprova os relatórios contábeis da Câmara Municipal de Itabira referentes ao mês de dezembro de 2025. A Câmara Municipal de Itabira, Estado de Minas Gerais, por meio de seus vereadores, com fundamento no inciso 8º do artigo 57 do Regimento Interno, aprova. Artigo 1º. Fica aprovados os relatórios contábeis da Câmara Municipal de Itabira referente ao mês de dezembro de 2025. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senhoras e senhores, senhor presidente, quer não? Quer defender? Não? Senhor presidente? Com a palavra, senhor presidente, por toda a resolução. Pessoal, sobre o relatório contábil,
É importante a gente ver aqui que a gente está com a maioria dos vereadores e essa reunião de comissão aqui ela é propícia para isso, né? A gente tem um relatório contábil aqui das despesas da casa, feito aqui por servidores, profissionais aqui atuados já. Então assim, as contas da Câmara aqui, ela está aberta para qualquer um, senhores, né? Aqui tem despesa de pessoal, aqui a gente tem despesa de gabinete, aqui a gente tem um custo aqui dos deslocamentos dos vereadores, das aquisições. Dando exemplo aqui, nós estamos com a Câmara aqui de 40 anos de prédio. E o Heraldo, no momento quando ele foi gestor, ele fez a reforma da casa, e com a reforma da casa aqui foi adquirindo mais ar-condicionado, o anexo ali na época do Torrinha foi construído o anexo ali, e a rede elétrica era a mesma de 40 anos atrás. Depois que o Heraldo fez a reforma, ele ativou 2 elevadores aqui para melhorar a condição da acessibilidade. E depois que foram ativados esses elevadores, começou a dar pane na parte elétrica. Aí queimou aqui ar-condicionado, queimou impressora, tudo isso aí. A gente tem um laudo de tudo, bebedouro. E eles estão falando aqui, o servidor. Na hora que chegou no servidor, que a gente ficou 30 dias sem serviço, aí eu vi que realmente a coisa era grave. Porque o servidor alimenta aqui todo o processo da Casa Legislativa, o servidor mantém a internet aqui para os gabinetes, também para a parte administrativa, e mais do que isso também, coloca as informações no portal da transparência. Então a gente fez um contrato aqui emergencial para não voltar a queimar um servidor que hoje custa em torno de R$200 mil. O servidor tem uma sala específica para ele, tem 2 ar-condicionados específicos para essa sala, porque é onde tem todas as informações da Casa Legislativa. Então, essa questão da parte elétrica foi um mal necessário, porque se a gente não arruma e começa a dar pane, ou se a Câmara pega fogo, amanhã a culpa é do presidente que deixou a Câmara pegar fogo. Então, gente, a gente tem que saber diferenciar suposições de gestão. Quem aqui tem empresa, quem aqui já participou na parte administrativa, sabe que a gestão, ela tem decisões que a gente tem que tomar de imediato, porque o serviço da parte elétrica aqui ficou em torno de R$500 mil para trocar toda a parte elétrica da casa. Estamos aqui com Reinaldo da Serra, o gabinete dele está pegando fogo lá nas tomadas, Leandro Pascoal, Jordana, o gabinete dela tem tomada que não funciona, Titi tem ar-condicionado que não funciona, Marcelinho não funciona. Então, se eu estou aqui como gestor, eu não der suporte para os vereadores ter um ambiente para ele poder trabalhar, para que serve o orçamento da Câmara? E outra coisa, se eu ficar economizando a verba que, pela determinação do Tribunal de Contas, eu tenho que gastar o recurso para melhorar as condições da Casa Legislativa. O que adianta eu economizar, deixar os vereadores aqui sem um suporte, sem condições de trabalho, e eu devolver para a Prefeitura? Você acha que eu devolver lá 10, 20, 30 milhões, dentro do orçamento de 1 bi, vai fazer diferença? E os vereadores aqui sem condição de trabalhar? Porque é o vereador que está de frente à comunidade. O vereador que está lá, escuta a demanda. Eu vi que fim de semana aqui, Marcelinho, lá na estrada aqui, não tem estrada. Se eu não der suporte para ele aqui fazer o básico, ele vai até desanimar de ser vereador, porque ele vai tirar dinheiro do bolso dele para fazer uma diligência. Então, está aqui essa questão do relatório. Gastamos também na aquisição do painel de votação, ferramenta de trabalho aqui dos vereadores. A acústica do som aqui, a gente tinha aqui duas caixas de som. Quando eu ia aqui ao servidor
que é responsável por isso aqui. O som era horrível. Eu tentei arrumar as caixas aqui, a caixa terminou dando pau. A gente tinha uma mesa de som, de som, que era desde 92 que era essa mesa. Então a gente adquiriu uma mesa moderna, uma mesa nova. Hoje já tem transmissão integrada junto com o YouTube, o canal do YouTube da Câmara, para dar mais transparência, para chegar à frente aí, para a população ter acesso ao que acontece nas reuniões. Fora isso aqui, a gente tem outras despesas básicas aqui, que é manutenção de ar-condicionado. A gente tem aqui despesa aqui com energia elétrica, apesar que a gente tem uma fotovoltaica aqui que a produção dela ainda é baixa por causa do posicionamento delas aqui. A gente tem telhado aqui que é novo na época que o Verdão fez uma reforma aqui, o telhado é novo, mas encontra-se ainda algumas infiltrações. A minha sala ainda tem infiltração lá no banheiro, caiu o teto lá do banheiro por causa de infiltração, alguma coisa que ficou depois que colocou as placas lá, parece que pisaram nas telhas lá e não colocaram as telhas no lugar. Então são as coisinhas aqui que é gestão, gente. Aqui a gente não precisa esconder nada. Agora, muito me admira, porque esse relatório contábil aqui, gente, vai pedir vista. Mas o vereador que pede vista não está aqui para ver, ele não está aqui para estudar, para debater com os colegas. Então, assim, o que me entristece é levar as coisas para o lado pessoal por causa de uma questão pessoal. Agora, está aqui, ó, estou disposto a ir lá no Ministério Público apresentar todos os contratos nossos, tudo que a gente fez até hoje. Graças a Deus eu não preciso, né, fazer nada de errado, porque graças a Deus eu sou um cara trabalhador, tem empresa, tem uma vida, tem um nome a zelar. Então, essas aquisições aqui eram coisas que a gente precisa entregar na casa, o recurso, esse entendimento do Tribunal de Contas. A gente usa o recurso aqui para poder estruturar a casa legislativa. A gente está aqui agora trabalhando um processo aqui para não ter mais papel, trabalhar com o sistema no paper, que a tramitação vai ser feita toda digitalmente. O vereador vai ter condição de estar num bairro distante, fazer uma indicação pelo celular, já para entrar dentro do sistema para poder chegar aqui na pauta da próxima reunião. A gente está modernizando a Câmara aqui como a Câmara de Monlevade, né? Inclusive até mandar um abraço para o presidente lá, Fernando Linhares, com quem eu tenho trocado muita ideia. Ele esteve lá comigo mais um Marquinhos lá a respeito do postuário. Estamos criando aqui uma receita fixa aqui através do postuário. O postuário vai ser uma casa aqui para atender aqui em torno de 300 cidadãos por dia. É uma despesa da Câmara que vai devolver, em vez de eu devolver o dinheiro para o prefeito, eu vou devolver para a sociedade, fazer um documento que é coisa que é direito deles. Ah, mas tem 4 meses que o galpão está pagando aluguel. Mas na hora, gente, de formalizar o convênio com o Estado me exige já apresentar o lugar. Isso é uma exigência do Estado. Na hora que eu vou conveniar com o Estado me exige que já apresente o lugar. Porque se ele não faz o convênio se eu não apresentar o lugar. Por isso que a gente correu atrás de um galpão de uma forma estratégica, porque o galpão aqui passa todas as linhas de ônibus. Aqui a gente tem um hospital, Nossa Senhora das Dores, que abrange 27 cidades. Então vai ser uma área que vai atender Itabira, mas vai atender também em torno de 27 cidades, porque quem vai vir fazer um tratamento aqui vai aproveitar, vai correr lá para o posto para poder fazer uma identidade, um documento, uma carteira de motorista. Vai ter acessibilidade para pessoas também da região. Então é uma conquista muito grande para a cidade, que vai vir através da Câmara Municipal. E graças a Deus agora que a gente conseguiu, juntamente com o vice-governador, finalizar esse projeto arquitetônico.
Agora a gente passa para a parte de licitação, a gente tem que licitar os móveis, os equipamentos, a parte da rede TI, mas tudo isso aqui com zelo, gente. Se quiser, as contas estão aqui, pode analisar, pode olhar. O galpão é 20 mil reais o aluguel, ok? Só o posto lá do Cine é 20 mil. Só que a gente vai abranger aí da prefeitura mais de 5 ou 7 postos espalhados pela cidade. O prefeito, a gente vai economizar para a prefeitura mais de 100 mil reais, né, em média, de aluguel. Nós vamos economizar para a gestão, vamos pagar 20 mil reais, já paga esse valor lá no Cine, em um lugar que vai abranger vários outros postos de serviço. Então, assim, isso é conta. Isso é conta. Se quiser, eu sento com quem quiser, faço conta, não vou pegar um papel ali, vou fazer conta. Isso é gestão. Então, aqui, eu acredito que eu não tenho dificuldade. Todos os vereadores que estão aqui, e fora alguns outros que não vieram, me conhecem pessoalmente, sabem da minha índole, sabem da minha competência. E eu não tenho dificuldade de passar isso aqui não, porque todos que estão aqui têm liberdade comigo para poder analisar as contas, e todo mundo sabe que a gente está fazendo uma gestão séria, uma gestão que vai deixar um legado, porque essa Câmara ela precisa assumir um protagonismo dentro da região. Então, contando com o apoio de todos aqui, eu sei que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. Falou se tem prazo estimado, senhor presidente? Tem prazo estimado para o UAI? Temos prazo para até final de junho a gente está podendo aí inaugurar o posto UAI. Muito bem. Antes de passar para Vossa Excelência, pediu a palavra aqui o senhor Júlio Contador. Então, boa tarde a todos. É só ilustrar um pouquinho o que o presidente disse, né? Porque a gente sabe que se tem saída, tem que ter entrada, né? Para todo teto tem que ter crédito. E a contabilidade da Câmara, ela é espelhada, ela é respaldada do manual prático da contabilidade aplicada ao serviço público. Então não tem como o relatório ser reprovado, ser pedido vistas para não ser visado, porque infelizmente o processo é muito longo e tem todos os profissionais bem capacitados, habilitados, sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. Então, o procedimento ideal que eu proponho, né, é que antes de exercer qualquer ação, qualquer atividade, qualquer infraestrutura nessa casa, que leve o dinheiro público, se faça então uma sindicância, que o vereador que tem a dúvida, embargue o processo, confira realmente antes de efetivar a contratação, acompanhe todo o processo licitatório. Agora, quando chega no relatório já é o final de tudo, né? Então, tem a despesa. Por que tem a despesa? Porque existe uma receita, e essa receita são repasses constitucionais vídeos da Prefeitura, do Executivo, né? São os chamados duodécimos. Não vem numa única vez, por exemplo, a previsão são 34 milhões para a Câmara Municipal, mas ele vem para fracionar, fragmentar, de acordo com a capacidade de desembolso, né? A previsão de desembolso da Câmara. Então, é assim que funciona o serviço público e é assim que funciona a contabilidade pública também. Obrigado. Muito bem lembrado aqui pelo colega vereador Júlio, que é um cara expert nessa área, especialista. Ele conhece mais do que ninguém lá a nossa parte contábil, inclusive o responsável pela contabilidade da nossa casa, que é um cara muito bem gabaritado, né? Foi contador de várias instituições financeiras grandes. Isso aí já demonstra já que a régua nossa ela é alta. E lembrando, gente, que após a aprovação dessas contas aqui pelos vereadores, essas contas são remetidas ao Tribunal de Contas. E Portal de Transparência, Tribunal de Contas, e esses servidores, eles assinam junto comigo. Você acha que a gente tem servidor ali que vai assinar alguma loucura? Pelo nível de integridade, competência de cada um, aqui a gente não está para brincar, mas a gestão, a gente está na política, a gente está aberto à crítica, mas a gente tem que levar a coisa pela seriedade, né? Tirar aí os rancor do coração e pelo menos pegar para sentar e estudar.
antes de ficar fazendo insinuação de coisa aqui, caçando cabelo em ovo. Muito bem. Os projetos sempre os seus devidos pareceres. E vamos agora. Tem alguma fala dos vereadores? Senhor presidente. Sobre o projeto? Então, de qualquer forma, eu já vou deixar a palavra aberta. Você já pode falar sobre o projeto. Posteriormente, como é que eu esqueci o nome? Baston. Não, o Basto e o Luiz. Luiz. Tá? Então, senhor vereador. Senhor presidente, obrigado mais uma vez pela palavra. Eu queria aqui mandar um abraço e parabenizar todos os trabalhadores da Vale pela conquista que eles tiveram, pelo recebimento da PLR deste ano. Então, com muita bravura, com muita garra, eles trabalharam durante todo o ano e fizeram jus a receber a PLR este ano, 5 salários e meio, o que injeta na economia de Itabira mais de 130 bilhões de reais. E quero reafirmar também a minha luta aqui pelo projeto, o PL 581 de 2019, que é um projeto de lei que retira a cobrança do imposto de renda da PLR do trabalhador. Desde que esse projeto foi aprovado no Senado, eu tenho me empenhado fortemente, fui a Brasília várias vezes, fiz agenda com todos os deputados que estavam como relatores das comissões responsáveis por analisar o projeto. Tem uma agenda já programada para a próxima semana com a deputada federal Laura Carneiro, que está como relatora na Comissão de Tributação e Finanças, justamente para pressionar e cobrar dela um parecer favorável para que esse projeto fique apto aí a votação o mais rápido possível. Então, reafirmo aqui o meu compromisso e será muito importante após a aprovação desse projeto, porque vai ficar na economia de Itabira, no bolso do trabalhador, mais de 35 milhões. Isso vai fomentar a economia local. Então, assim, uma luta que eu tenho desde 2022, que com certeza já trouxe bons frutos. O projeto está tramitando e muito em breve a gente terá aí a aprovação desse projeto para fazer justiça ao trabalhador. Obrigado, presidente. Senhor vereador Edido Caldicana, a palavra aberta. Boa tarde para todos e para todas. E por presente, que está nos ouvindo, assistindo através das redes sociais. Eu sempre agradeço o pessoal da imprensa aí. E o pessoal que nos ouvindo em casa aí, no trabalho. Eu também pegar uma carona aqui, falando sobre prestação de conta. E a felicidade que eu estou, que cada vez que nós saímos, que a gente vai atrás de deputados, senadores, e a gente poder, o dinheiro a gente traz sobre as emendas, para cada determinada instituição de Itabira, por exemplo, de viaturas, dinheiro para a saúde, e quando eu voltei, que eles são passados viajando, como é que eu estou feliz, marcando reuniões em vários setores, com a polícia, pessoal da saúde, a respeito dos respiradores, Nós estamos concentradores de oxigênio, Marquinhos. Eu estou, graças a Deus, por enquanto não bate o martelo, mas já está quase dando certo, tá? O mínimo eu consegui trazer para Itabira aí, o mínimo, se Deus quiser, breve, tá, gente? 30 respiradores, inclusive atrás tivemos um problema aí, que eu pedi a luz da tribuna aqui, eu já corri atrás, só que eu vou correr atrás, vou correr na frente, Foi o que eu fiz. Então, breve, se Deus quiser, aqui uns dias, eu estou mostrando para vocês aí que eu fui atrás, Fui em Brasília, fui pelas outras 15 dias atrás, e todos os vereadores que estão aqui, quando viajam, a prestação de conta está aqui, como diz o Carlos falou, vocês falaram aqui. Então, breve, vocês vão ver aqui, eles vão olhar o que o vereador gastou, uma ida aqui em Brasília, uma ida em Belo Horizonte ali, que todo mundo vai dar até pertinho ali, O que cada vereador traz para a cidade, entendeu? Essa é a minha fala. Eu pedi a palavra para você ver isso aí, prestação de conta. Então é muito fácil falar que vereadores foi em Brasília, foi em Belo Horizonte ali. Mas o que o cara trouxe? Aí está falando só a viagem, O que o cara trouxe? Vai na prestação de conta lá, o cara gastou para ir lá. O que ele trouxe para a cidade? Isso é para a saúde, para todas as áreas, Para a saúde, para o esporte, para a segurança na cidade, Isso eu gostaria para quem tiver. Porque é o que por exemplo, criticar o Didi e falar de mim, Olha o que eu já consegui em um ano e pouco, Imagina se esse camarada tem mais anos, ou quem tem mais anos, ele mais mandato, O que já trouxe para Itabira? Entendeu?
Infelizmente, a palavra infelizmente, ele tem que sair, tem que ir atrás de recursos mesmo. E eu mesmo ando muito. E quando eu não vou a trabalho de carro da Câmara, eu vou no meu carro, pelo menos eu estou trazendo para a vida. Eu entrei aqui com isso aí, para atender a comunidade, a população. Eu estou bem feito. Muito obrigado pela palavra, presidente. Com a palavra o senhor Vátio Oliveira. Boa tarde novamente. Gostaria, o presidente da Câmara está fora, deve estar ouvindo, mas hoje queria parabenizar a postura do presidente aqui na Câmara, que se posicionou com relação à prestação de contas. Quem me acompanha há muito tempo aqui na Câmara sabe que eu venho cobrando muito com relação à transparência, o painel eletrônico, entre outras coisas. Com relação à prestação de contas, o presidente falou, o Carlos Filho, eu gostaria de estar sugerindo aqui que a Câmara, que a mesa diretora, pudesse também, algum vereador, fazer um projeto de resolução para que a Câmara também pudesse fazer prestação de contas. Por quê? Princípio de isonomia. Se sai um projeto de lei aqui da Câmara, obrigando os secretários municipais a fazerem prestação de contas, por que não a própria Câmara fazer prestação de contas para a população? Então, é um pedido, talvez algum vereador possa acatar a minha sugestão, criar um projeto de resolução, cada 4 meses, seguindo os meus moldes da prestação de contas dos secretários municipais, fazer a prestação de contas, porque, igual foi explanado aí, mas é muito superficial. Entendo que vai estar lá na linha do site da transparência, para quem quiser ver, mas uma prestação de contas, igual os secretários expressam, que a população, a imprensa possa tirar dúvidas, é muito importante. Então, gostaria de sugerir a um vereador que possa aí fazer um projeto de resolução para que a Câmara possa também incluir na prestação de contas nessa escala. Gostaria de dirigir ao João Mário, com todo respeito, João Mário, sua pessoa, que trabalha na Secretaria de Governo, cobrando aí a prestação de contas dos secretários municipais. Hoje nós já estamos na 4ª reunião de comissões e entendo eu que os órgãos competentes já estão todos funcionando e já caberia a escala, já está sendo feita a prestação de contas, no mínimo, desde a primeira sessão de comissões. Isso é muito importante. Eu gostaria de estar cobrando, eu vou te deixar a resposta, então eu gostaria de estar cobrando, eu vi que o Elias Lima trouxe aí a escala, mas enfim, nós já estamos na 4ª reunião de comissões e já é muito tarde para que isso possa acontecer. Depois fica aí tropeçando, vindo 2, 3 secretarias fazendo a prestação de contas, como já aconteceu no passado, e isso gera um desgaste muito grande para quem está acompanhando, para quem vai fazer perguntas. Quando chega na 3ª prestação de contas, já está todo mundo desgastado emocionalmente, cansado, e não consegue mais seguir a linha do raciocínio. Outra coisa, eu não sei se está fazendo a transmissão ao vivo também na reunião de comissões no canal do YouTube da Câmara. Eu faço, mas não no canal. Isso, o Heitor Bragança está fazendo via Instagram, mas se a Câmara também está fazendo. A sugestão já que faz também na reunião de ordinária, por que não, já que está aí tudo aí funcionando aí, até no painel lá, por que não possa também transmitir a reunião de comissões também via YouTube? Ok? Essas são as minhas considerações. Obrigado pelo espaço. A réplica. Só para informar sobre o processo inverso. É a Câmara quem manda para as apresentações. A partir de agora, se quiser, haverá o reinício. É isso aí. Sou Paulinho da palavra. Oi, Elias. Então, não teve até hoje porque a Câmara não mandou? Na verdade, a Câmara mandou, nós tivemos aqui algumas justificativas e ficou embolado. Eu pedi para que fizesse o novo cronograma e já está aqui e começa no dia 9. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jordão. Boa tarde, imprensa. O que me traz aqui hoje é sobre o cartão de integração, porque tem gente aqui falando que foi motorista de ônibus, preocupado com nós, mas não traz solução, né? Então, já que todo mundo está recebendo pagamento agora, está chegando o dia do pagamento, isso aqui está de graça para nós lá na vida. Então, o que eu penso? Que ajude a divulgar isso aí para chegar na população.
Eu fiz uma pesquisa tendo ônibus com os motoristas, tem muita gente pagando passagem, mas é muita mesmo. A gente pergunta às pessoas no ponto de ônibus, poucas pessoas sabem disso. Como é que funciona isso? É ir até a vida, fazer uma recarga de R$45, é 10 passagens. O cartão é de graça. R$45 é 10 passagens. Como eu uso meu cartão, eu vou lá no Fênix. Se eu vim aqui, só dar um passeio embora, que eu venho de Santa Rússia e vou de graça no Fênix. Então está aí. Levar em conhecimento as mães que pagam passagem para seus filhos, ganha só uma passagem. Reinaldo Lacerda, por favor. Reinaldo Lacerda está para fazer uma reunião com a vida, tá, Reinaldo? Mais conhecido como Silas Malafaia. Então, meu amigo, está na hora de nós quebrar isso aqui. Por que que os alunos da escola municipal, estadual, pagam R$7,50, a prefeitura paga R$7,50 para eles? Sendo que 2 passagens dá 9. Por causa de R$1,50 o menino não pode voltar para casa de ônibus, ele volta a pé, porque ganha um, ele escolhe. Ou ele vai a pé ou ele volta a pé. Olha, vice-versa, né? R$7,50 só para pessoa física. Os nossos alunos é pessoa física. A mãe paga passagem para eles. Então, no dia da reunião, sentar com eles, que R$1,50 de diferença, R$1,50. A prefeitura paga R$7,50. Para ele vir na aula e voltar é 9. Eu estou num grupo de 300 mães aí, todas pagando passagem. Só ganha uma, não está no CAD único. E os que estão no CAD único, a prefeitura paga R$15 por dia, 22 passagens no mês. Dá uma quebra muito grande. 1.000 meninas aí, 130 mil, estava na hora de sentar, olhar o ônibus escolar, ficava muito mais viável do que ficar, ó, só injetando dinheiro. Me ajuda aí, por favor, sobre isso aqui. Porque eu não vi ninguém até hoje falar sobre isso aqui. Quer chegar aqui e falar que gastou isso com a Câmara, gastou aquilo, e hoje eu penso em vocês que preocupam com a sua segurança aqui. Porque eu trouxe um cano aqui hoje, eu entrei aqui com um cano. Aqui. Eu entrei aqui com um cano. Tem vereador aqui que fica instigando os outros aí na rua, vim aqui brigar com vocês. Então vocês têm que preocupar na sua segurança também. Na prefeitura ninguém sobe lá mais a não ser passar aqui embaixo. No fórum ninguém sobe a não passar aqui embaixo. No Senai é a mesma coisa. Muito obrigado. Sim, senhor. A palavra ao vereador Reinaldo Lacerda. Brinca não, o cara foi lá em cima do vereador. Eu acho que a pessoa que esse cara vem aqui. Boa tarde para o presidente, imprensa, de Mauro ali, para todos vocês. Paulo, a gente, após a apreciação da Câmara aqui no ano passado, audiência pública, né? E por questões de final de ano, final de Natal, Ano Novo, a gente mudou essa audiência pública que vai acontecer agora esse ano, provavelmente em março ou abril, tá? Exatamente para a gente roubar da empresa precisa ter mais transparência em tudo, né? Um transporte com qualidade, um transporte com segurança, né? Ver realmente os repasses que o município fez e você está todos nas normas, se os ônibus que estão circulando estão dentro do que estabelece a lei dos 10 anos de uso. Então são vários fatores e que a participação da população vai ser muito importante. Todo mundo que me conhece sabe que a gente é respeitoso com todo mundo e a gente respeita muito a CIS, que é uma empresa também da cidade, mas a gente buscar informações e cobrança, isso é natural e a gente vai fazer aqui com muita tranquilidade e na data que for acontecer, a gente vai divulgar bastante nas rádios. Queremos sim a população em peso aqui exatamente para dar sua opinião, sugestões,
Hoje não está tendo tocadores, algumas situações e que tem risco das pessoas vai subir um cadeirante, enfim, são N situações que a gente está tomando, exatamente porque tem recurso público. E nós vamos fazer isso com muita seriedade, com muito compromisso. A população maneirada, isso aqui vai melhorar para o motorista, vai parar de ficar colocando louco. Muito bem. Senhores, sem mais, no momento dou por encerrada a nossa reunião de comissão de 2/3/2026. Muito obrigado.